Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como um agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que os acusais. Nem tampouco Herodes, pois não tornou a enviar, e é pois claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era forçoso soltar-lhe um detento para a ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Mas Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade, também por um homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, ele perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigá-lo, soltaram-lhe. Mas eles estavam com grande grito, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilato decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediram, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Vamos ser sinceros. Está chegando a hora. Está chegando a hora da centralidade do Evangelho. Está chegando a hora de tornar esse Evangelho vivo para a sua vida, para a sua mente, para o nosso coração. Está chegando a hora dos eleitos de Deus olharem para o Pai que está no trono, olhar para o Filho que está à direita do Pai, que intercede por nós, intercede por essa igreja, intercede por você. Está chegando a hora de a gente dizer: obrigado, Jesus, por tudo que fizeste por mim. Abordar nessa noite a condenação do justo é verificar que quando um justo é condenado, há absolvição de um condenado, literalmente. O objetivo, a mensagem mestre, a mola propulsora desse texto é: Jesus foi condenado e Barrabás, um homicida, foi solto. Mas quem é Barrabás? Please, você hoje é Barrabás. Por favor, entenda que nós somos hoje a personagem Barrabás. E quando eu olho para esse contexto, a pergunta que me vem à mente é aquela pergunta que em Mateus capítulo 27, 22 e 23 é explícito. Não está aqui em Lucas, mas está no Evangelho paralelo, no assunto paralelo, aonde você lê que a pergunta de Pilatos é a pergunta que está na sua mente agora, que é a pergunta que está na minha mente agora, que é a pergunta que está na mente de milhares e milhares de pessoas, ou quiçá milhões e milhões de pessoas. Que farei de Jesus chamado Cristo? Você saberia responder essa pergunta? O que o irmão querido faz de Jesus chamado Cristo? O que você tem feito de Jesus chamado Cristo? O que nós temos feito? Temos guardado o Cristo histórico? Temos guardado o Cristo que está lá no trono, distante? Não sabemos mais lidar com a fé? Não sabemos mais lidar com o corpo de Cristo? Não sabemos mais lidar com aquilo que nós temos aprendido a respeito de Cristo? Que faremos de Jesus chamado Cristo?
Eu desafio você a sair nessa noite com essa resposta desta pergunta: o que você, coloca o seu nome, o que você, coloca o seu nome, tem feito de Jesus chamado Cristo? Fora da nossa parte. Até para você pensar nessa pergunta, você vai orar assim: Senhor, eu preciso responder essa pergunta, porque eu não sei o que eu tenho feito de Jesus chamado Cristo. Ou eu quero agradecer porque eu sei o que eu tenho feito de Jesus chamado Cristo. Oxalá você saiba o que você tem feito com Jesus chamado Cristo. Mas eu não me sou. Quando eu estou com uma aguinha aqui preparando a minha garganta, hoje na quinta, você vai orar a Deus. E vai pedir assim: Pai, coloca na minha mente o que eu tenho que fazer. Pai, como é que eu estou dando essa situação? Senhor, será que eu estou crucificado? O que você tem feito com Jesus chamado Cristo? Fala com ele agora. O seu momento com ele, por favor. 2 minutinhos. Somente 2 minutinhos. Pergunta difícil, Senhor. Mas de uma década de século, a humanidade precisa responder. Pergunta difícil, Senhor. Talvez meu irmão, minha irmã que entrou aqui nessa noite não saiba responder, Senhor. Sufocado pelas dores, pelos traumas, pelas enfermidades, pelas crises, pelas experiências. Mas ajude-nos, Espírito Santo. Revela-nos a forma como temos tratado Cristo. Ser importante, Pai. Ajuda meus filhos que estão orando nesse instante, pedindo: Senhor, eu preciso entender, eu preciso responder essa pergunta. Ilumine cada irmão que se encontra aqui. Possivelmente Lucas, quando escreve essa passagem, ele não está preocupado no escárnio, na dor que Cristo sofreria, mas ele estava preocupado com seu amigo Teófilo, o grego, que morava próximo de Roma, e que teria que lidar com essa pergunta: o que eu vou fazer de Cristo? Eu me converti, e agora, Senhor? Aplique nossos corações, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, contexto anterior, direcione seus olhos para o bloco de 8 a 12, e aqui nós temos a pergunta que Pilatos fez a Jesus. Nós estamos intensamente lidando com essas duas personagens, juízes, Herodes e Pilatos. E Pilatos faz a sua segunda pergunta. Para entrar nessa terceira pergunta crucial, relatada lá em Mateus 17, 22 e 23, Pilatos pergunta se Jesus era galileu. A dissertação, a plética de domingo passado foi sobre essa pergunta. Ao vermos que Pilatos, na realidade, queria encontrar uma justificativa para direcionar Jesus a Herodes, o juiz competente para julgar esse caso não sou eu. Jesus é da Galileia, e você, Herodes, está passeando aqui em Jerusalém, alugou um palácio em Jerusalém,
toma que o criminoso é teu. Ele queria que Herodes julgasse Jesus. O contexto fala isso. Pilatos faz essa pergunta que poderia ser entendido sobre essa questão da jurisdição, mas também poderia demonstrar um certo ceticismo em interrogar Jesus, uma certa indiferença quanto à acusação daqueles jovens, a vera de ter feito que Jesus era o rei dos judeus. Jesus não era o rei dos judeus, que foi a primeira pergunta. A cena continua. E agora, irmãos, nós estamos diante do retorno de Jesus para Pilatos. Herodes, que tinha competência para julgar o Galileu, não julgou, não viu em Jesus crime algum. De fato, quem poderia condenar o Senhor Jesus Cristo? Essa é a grande pergunta: quem matou Jesus? A grande tese do filme. Então, Gibson está aí para responder essa questão e colocar dúvidas na mente daqueles que na Semana Santa gostam de assistir filmes da paixão de Cristo. Só na Semana Santa. Quem matou Jesus? Irmãos queridos, nosso resumo nessa noite responde essa questão. Quem matou Jesus? Deus Pai, Deus Espírito Santo, livre acordo intertrinitariano por você e por mim. Isso mesmo, você que está aqui nessa noite, nós que ouvimos a palavra do Senhor, nós que somos retroalimentados sistematicamente através dos evangelhos, entendemos que Jesus morreu por mim, pelo meu pecado. Jesus morreu para nos aproximarmos do Pai. Ele agora nos justifica. E quem matou o Filho, matou por amor a você e a mim que está aqui. E a você que vai ver essa pregação gravada no futuro. Foi por você que Jesus morreu hoje. Foi por mim. Então, o resumo dessa noite é que Deus, Ele emprega os meios ordinários e extraordinários, porque Ele é livre para cumprir o propósito eterno dEle, antes da fundação do mundo. Eventos ordinários, eventos extraordinários, diante da vontade de Deus, não significa nada. Quem matou foi aqueles rabinos, fariseus, saduceus. A causa de matar Jesus foi a inveja. Alguém que alvoroçou a Galileia, a Samaria, Jerusalém. Alguém que agitou o povo com uma mensagem espiritual. E sabe de uma coisa? Não sabe por que Jesus fazia isso, agitava? E sabe por que nós não agitamos hoje a cidade de Santa Maria? Não agitamos o bairro onde nós moramos? Não agitamos a nossa família? Não agitamos a nossa vida? Sabe por que você está morrendo espiritualmente? Com licença para dizer a verdade para você: o Evangelho vai se cumprir na sua vida. Você não está dando crédito ao Evangelho transformador. Essa é uma realidade. Nossa vida está morrendo, estamos parados. A igreja não tem poder mais, a comunidade não tem poder mais. Uma mudança de mente, uma mudança de vida. Irmãos queridos, o que está acontecendo com a igreja que tem uma mensagem profética em Cristo como modelo para os dias atuais? A lição da escola dominical hoje tratou esse assunto, e nós aqui dentro ensinamos esse tema importante, porque a palavra de Deus não é mais profética
profética não é mais profética, porque o meu coração está endurecido como o coração de Faraó. Deus endureciu o coração de Faraó. Se você não entender isso, meu irmão, você não vai ajudar nada, nem a sua própria vida. Nesse texto, veremos que Jesus foi sentenciado à morte. Nos evangelhos vemos essa passagem, nos vários e diversos escritos. É só você, por favor, olhe debaixo do tema que você tem essa passagem. São as citações de Mateus, de Marcos, de João. Cada uma dessas passagens traz uma forma bem específica, pontual, diferente. Essa passagem de Jesus voltando a Pilatos. Mas olhando aqui para o texto que nós estamos estudando, do verso 13 ao verso 16, mire os seus olhos no primeiro bloco, do versículo 13 ao versículo 16. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhe: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado, na vossa presença nada verifiquei contra ele, dos crimes que os acusares. Nem tampouco Herodes tornou a enviar, e após claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, estarei colocando soltá-lo-ei, absolverei Jesus Cristo. Quando Jesus é devolvido a Pilatos, este convoca os membros do Sinédrio, mas também o povo em geral, porque ele queria fazer um pronunciamento público. O político gosta de ter um microfone, ele precisa falar com o povo. Tudo que Pilatos queria era fazer política. É difícil provar ou refutar as sugestões que ele inclui o povo, porque ele queria fazer esse pronunciamento público em conexão com as acusações de Jesus, que era um revolucionário. Pilatos então declara: eu examinei, eu julguei esse homem na vossa presença. Lucas indica que não somente um sumário do que aconteceu, pois em seu relato lemos pouco, nada além do verso 3. Então ele perguntou a Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Como é que um inquérito, um processo, termina numa pergunta onde o réu ele afirma: você está dizendo que eu sou, eu não estou confirmando que sou o rei dos judeus. Lucas não está preocupado com esse aparato que vai suceder, mas você precisa ter em mente, examinar Mateus 27, 11 a 14, Lucas 15, 2 a 5, e você vai ver aqui o que vai acontecer. O procedimento nessa interrogação. Então Pilatos faz o assombroso anúncio: nada encontrei nesse homem para substanciar essas acusações. Ele não merece pena capital. Dado momento a gente lê, a gente fica torcendo: põe em liberdade Jesus, Jesus vai morrer. Nosso lado humano diz: não merece, Jesus não pode morrer. Mas o projeto de Deus era para que ele morresse por você. Irmão querido, é por você. Não é para o vizinho da direita, não é para o vizinho da esquerda, não é para o seu filho, não é para o seu marido, não é porque você está gestando ou gerando, é por você. Jesus morreu por mim. Então o que farei Jesus agora? Se
Se Jesus morreu por você, o que eu faço? A partir de agora, reverendo. Deveras nada que mereça a pena de morte foi por ele praticados. São duas afirmações muito notáveis dentro desse contexto. Você vai vendo, e elas se encontram em versos 4 a 22, desse mesmo capítulo, e registrado em João 18, 38, 19, 6. É um apanhado aí dessa fase que é preciso ser lido e conhecido, para que claramente você possa chegar não menos de 5 ocasiões que Pilatos declarou a inocência de Cristo. Cristo seria condenado em um tribunal. Em nenhum tribunal. Como humano. Mas como divino. Antes da fundação do mundo, ele já tinha dito no conselho lá: morrer por aquelas ovelhas da Igreja Presbiteriana do Brasil, em São Paulo. Domingo, com você. Temos o direito de esperar que agora Pilato diga. Portanto, porém, liberdade, porque ele não disse isso? Com toda a probabilidade, como demonstra a sua conduta, o seu senso de juízo, veja João 19, 12 a 16, porque ele tinha medo que o sinédrio e as pessoas que haviam de se deixar convencer por aquela corporação pudessem fazer a ele. Então ele estava sendo motivado não por princípio, mas por conveniência política. Para Pilatos foi conveniência política agradar aquela multidão que estava lá. E para você? O que você faz de Cristo pela sua livre conveniência? O que você faz? Você deixa os princípios, os valores, os ensinamentos de Cristo, porque me convém agora cometer toda sorte de imundice, de impudice, de pecado, de transgressão, de negligência, porque eu preciso satisfazer um ídolo, um Deus que está dentro do meu coração. Então eu estrangulo Cristo, eu crucifico Cristo, eu mato Cristo. Há uma menção em que Pilatos ele tenta agradar a multidão. Ele tenta absolver Jesus e agradar a multidão. Verso 16, olha aí, grife na Bíblia. O que diz o versículo 16? Ele diz assim: portanto, castigá-lo-ei e soltarei. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo. Literal. A palavra usada no original aqui é traduzida como castigarei, porém liberdade. Não, mas chibatadas, 70 chibatadas em Jesus, e é só isso. O homem não merecia nenhuma chibatada. Não havia crime. Mas ele queria estar bem com o sinédrio. Ele queria fazer política. Muitas vezes, irmãos, a gente tenta justificar o nosso desvaneio, o nosso pecado, a nossa maneira de fustigar Jesus, de matar Jesus, dizendo: mas eu faço isso, mas depois eu vou fazer aquilo. Eu dou uma fugidinha ali, mas breve eu volto. Não é isso. A palavra no original, castigar, pode significar açoitar. Essa poderia ser o significado aqui. Não obstante, tem sugerido que nesse caso particular, a referência a um castigo mais leve do que o açoite.
na realidade eu queria castigar um pouquinho Jesus, tá, Jesus? Porque a sua esposa que dormia com ele, que conhecia o coração dele, ou a esposa, irmãos, há uma lenda que diz que quem manda no marido é a esposa, não é você. Porque a esposa não é a cabeça, mas o pescoço. Gira. E muitos corações e cabeças supersticiosas isso se torna colorido maior ainda. E no caso de Pilatos, a sua digníssima esposa disse: eu sonhei com esse homem, não mexa com esse homem, não faça condenação a esse homem. Esse homem no meu sonho mostrou muitas coisas. Irmãos, se a gente chegar nos céus e ver a confissão de São José de Pilatos, não se assuste. Eu fico pensando nisso, tem um assunto e é do próprio Pilatos também. Não se assuste. Você vai chegar assim lá nos céus, aí você sabe, todo mundo lá no céu tem um crachá, igual a gente recebe, né? Insígnia no exército, no militarismo, soldado André, número 2519. Nem sei se era isso o número, eu estou chutando aqui. Você vai chegar no céu e vai ver assim: servo Pilatos. Pilatos. Você chegou aqui, Pilatos. E Herodias, você, Herodias, chegou aqui com a vida toda torta. Porque nós julgamos, irmãos. Nós condenamos, irmãos. Mas há um esforço aqui tomado por um misticismo, um medo, um pânico, um sonho, por um secretismo, por um sonho de uma esposa que disse: você tem juízo? Não mexa com esse homem, não mexa com esse homem. Verso 18, verso 19. Toda a multidão, porém, gritava fora por este: solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade, de uma turba na cidade, e também por homicídio. Pilatos estava começando a desesperar-se. Estava ansioso, muito ansioso, por desvencilhar a sua pessoa, a sua administração, a sua política desse caso. Ele queria lavar as mãos, como sabemos em outros textos. Primeiro tentou devolver Jesus para o Sinédrio. Isso, porém, não funcionou. Em segundo lugar, tudo fez para Herodes ser o juiz desse caso. Não deu certo. E novamente, sem êxito, agora fez uma tentativa de chegar a um acordo. Vamos castigar Jesus e depois a gente põe em liberdade homens de coração duros. Olha para mim aqui, por favor. Olha para mim. Sabe uma coisa? O povo que tem o coração mais duro é o povo que senta nesses bancos. Por quê? Por que o seu coração é tão duro? Por quê? O que você está fazendo de Jesus chamado Cristo? Por que seu coração é tão duro? Crucifica-o, mata-o. Nós não queremos esse homem, nós queremos um assassino livre. Um justo é condenado e um condenado é absolvido. Porque antes da fundação do mundo, o sangue de Cristo caiu sobre todos nós. Você é Barrabás hoje. Eu sou Barrabás hoje. Uma nova oportunidade para uma solução do problema de Pilatos aparece agora e se apresenta, visto que aqui mais uma vez Lucas abrevia para o seu esclarecimento. E voltemos então a Marcos. Eu tenho que ler
Eu vou ter que ler pelo menos esse texto. Marcos 15, 6. Mexe aí com a Bíblia. Entendi. Está escrito aqui no sermão, mas eu vou ler para vocês. Marcos 15, 6. Pega a sua caneta, para você tomar informações importantes aí. Então, o que nós temos aqui, irmãos, nesse texto? Marcos 15, 6. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que eles fizessem como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: eis que eu vos soltei o rei dos judeus. Pois bem, percebia que, por inveja, os principais sacerdotes o haviam entregado, mas estes incitaram a multidão no sentido de que ele soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: que farei então? Deixe aqui chamados o rei dos judeus. Eles, porém, gritavam, clamavam, crucificam. Mas Pilatos lhe disse que mal fez ele. Eles gritavam cada vez mais, crucificam. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás, e após mandar soltar Jesus, o entregou para ser crucificado. Meus queridos irmãos, quando a gente volta para o nosso contexto aqui, que é bem prático, e Lucas, ele não quer dar ênfase a esse aspecto, mas que é crucial para todos nós, da importância do último apelo de agora desse líder, em que provavelmente ele coloca aqui a sua vontade de não crucificar o mestre, de absolver o mestre. Então ele expõe para todos nós algo importante, em que mediante a tomada de decisão daquela multidão que estava ali, verso 18, grita: solte Barrabás, crucifique Cristo. Solte Barrabás, crucifique Cristo. E lembro, irmãos, que outras passagens nós compreendemos que a decisão é tão grande que os líderes, os judeus, eles dizem assim: que o sangue desse homem caia sobre nós e sobre nós. Que farei de Jesus chamado? Qual é a nossa percepção em relação a tudo isso? O que podemos compreender, queridos irmãos, dessa colocação expressa nesse texto? A partir de agora, versículo 20 até o finalzinho do nosso contexto, você tem a terceira parte desse assunto, que diz: desejando Pilatos soltar Jesus, insistiu ainda mais uma vez, e eles, porém, mais gritavam: crucificam, crucificam. Então, o que nós podemos perceber disso tudo aqui, a colocação em que é expressa dentro desse contexto, é que a realidade se aproximava e que o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, ele seria realmente crucificado. Ele seria morto, para que eu e você, para que todos nós
pudéssemos ser justificados diante do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Quando eu observo esse contexto e pergunto para você o que você tem feito com o Senhor Jesus Cristo, você precisa, na realidade, observar o que Lucas coloca no verso 24 e no verso 25 da decisão de Pilatos, porque ele decide atender o pedido. Não obstinado à insistência da turba fanática, possessa, ele agora então cede à exigência de entregar Jesus Cristo, associado a uma ameaça implícita. Se soltar esse homem, nós vamos dizer a César que você, Pilatos, é inimigo de César. João 19:12 fala isso. E faz com resoluto Pilatos render-se então àquela sentença em que Jesus fora crucificado, e para realçar essa injustiça, torna mais evidente aquilo que o evangelista e pesquisador Lucas difere dos demais evangelistas. Lucas, ele coloca aqui o contraste da soltura, do rebelde assassino, da sentença de morte pronunciada contra o Salvador. Lucas, então, ele omite essa passagem, você não vê isso. Ele omite também a zombaria que Jesus vai sofrer. Nos outros textos você vê Jesus sofrendo, caminhar para o martírio. Ele vai amenizar esse drama, porque Lucas está preocupado com uma pergunta. Teófilo, amigo de Deus, meu amigo, estou escrevendo essa pesquisa para você. O que você vai fazer? Diz Jesus, chama Deus. O que você vai fazer? Na providência ordinária, Deus entrega meios. Bastava a fala de Pilatos e Jesus estava livre dessa parte. Todavia, ele é livre para operar sem esses meios ordinários ou extraordinários sobre eles ou contra eles, segundo o seu beneplácito. Respira fundo, porque eu tenho uma mensagem para você agora. O que você tem feito de Cristo? Se a sua oração tem ido numa direção que você não tem compreendido, você tem orado, você tem chorado, você tem suplicado, mas o que tem acontecido é o oposto na sua vida. Respire fundo, porque o amor de Deus é maior do que tudo que está acontecendo com você agora. Ele tem um propósito, ele tem um princípio maior. Quem sabe através da sua luta outros vão se converter. Quem sabe através da sua luta você será um modelo, um exemplo. Nós estudamos hoje que a mensagem profética precisa ter modelos. Você, irmão, é a carta viva de Deus. Eu tenho que olhar na sua vida e tenho que ver Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo. Romanos 4, verso 20, princípio da confissão de fé criacionista sobre a providência. O Deus da providência não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deus era poderoso para cumprir o filho, ao terceiro dia vai ressuscitar. Filho, você vai ser humilhado por um tempo, mas será exaltado sobre todos e sempre e eternamente. Amém. Jesus agora está entronizado à direita de Deus Pai, aonde está glorificado, exaltado, e querido, não dobra mais joelho para humano nenhum. Ele volta com um juízo
juiz onde todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará, e será juiz de todos. Será que Jesus vai entrar um tadinho, um jumentinho? Não. Ele vem com seus anjos, com poder e glória. Pilatos vai ressuscitar, Herodes vai ressuscitar, esse sumo sacerdote que estava lá, crucifica, vai ressuscitar. Esse povo que viu Jesus verá de novo. E nós, igreja do século XXI, adoraremos o Mestre em espírito e verdade, porque nós não vimos Cristo, mas nós sentimos Cristo. Nós não sabemos como Ele é, mas sabemos como Ele é importante para a nossa vida, e sabemos o que nós estamos fazendo dele. O que você está fazendo dele? Daniel capítulo 3, verso 27. Ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem o cheiro de fogo passara sobre eles, e eles estavam vivos, venceram a fornalha, porque Cristo estava com eles. Cristo está conosco. O que nós temos fazendo de Cristo hoje, amanhã e depois? Eu quero concluir, irmãos. O que farei de Jesus chamado Cristo? Essa é uma reflexão profunda. Que mundos se fazem diferentes no momento da sua vida. Espero que hoje você não seja um ser indiferente a essa pergunta. Essa indagação pode trazer à tona questões da fé. Você crê em Deus? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Você crê? Crê no Espírito Santo. Crê na igreja invisível, universal, militante. Você crê em quê? Em quê? A sua fé, as suas crenças pessoais, o impacto que a figura de Jesus tem na vida de cada um é fundamental para você, para a sua casa, para a família, para a igreja, para a cidade de Santa Maria. Eu sei que o meu Jesus está comigo, eu sei que eu ando com Ele, eu sei que eu venço muralhas com Ele, eu sei que eu posso todas as coisas com Ele. Não é o seu trabalho, não é a sua sabedoria, não é o que você tem, não é o seu nome, não é o seu histórico. Moça, Deus pega a sua história e rasga e faz uma nova história. É um novo tempo, um novo nascimento, uma nova vida, um coração puro, limpo, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Você crê nisso? O que farei de Jesus chamado Cristo? Para alguns, essa pergunta pode levantar uma busca por um relacionamento mais profundo com Jesus. Como pastor, eu tenho um relacionamento mais profundo com Jesus. Como? Quero ser como criança. Você é uma criança. Chora. Não. Nos braços do Senhor. Fale com Ele. Senhor, fale com Ele. Você tem 66 livros para falar com você. Mostre, Senhor, a tua palavra
fala comigo, Senhor, através da Bíblia. Talvez essa pergunta te leve a dizer assim: será que eu tenho relacionado mesmo com a minha comunidade da fé? Ou isso aqui é superficial? Irmãos, tudo passa rapidamente. Hoje você está aqui, mas amanhã você não sabe. Que faria de Jesus, chamado Cristo, o Senhor que lhe pedisse em mim? Talvez Jesus ele entre aqui, ele sente nesse púlpito, ele fica olhando para você, para o seu coração, para a sua vida, aquele ali que relaciona comigo. Ora, lê a Bíblia, participe das atividades, mas aquele ali é superficial, aquele ali não está. Você não, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu preciso dar um choquinho naquela vida. Eu preciso ser um bom pastor. E o bom pastor, ele quebra a perninha da ovelha. Ele pega o cajado, ele bate na cabeça, ele disciplina. Ele vem e fala para aquela ovelha: você precisa ser curada, cuidada, está ferido, está morrendo, está seca. O bom pastor dá a vida pela ovelha, mas ele também disciplina aquela ovelha. Talvez para outros, farei de Jesus um convite. Um convite, uma oportunidade de buscar uma resposta mais específica à vontade compartilhada, mais sobre o que você está pensando, você está vivendo, você está passando no momento, dizendo assim: de que Cristo é o autor e o consumador da tua fé. A nossa mente, irmãos, nosso pensamento, precisa ser impregnado da providência de Deus, num conceito teológico que refere à forma de como Deus governa e cuida do mundo e das pessoas. Eu tenho certeza que Deus intervém neste mundo, na sua história, na minha história. A crença de que Deus, em sua sabedoria, em seu amor, interveio na criação, criando, sustentando, conforme o seu propósito, inclusive o propósito do Filho, era morrer por você, por mim, pela humanidade. A teologia, como trata do Deus da providência, ela divide em duas etapas: providência geral e providência especial. Providência geral, Deus sustenta e governa a criação no sentido amplo. Ele dá a chuva, ele dá o frio, ele dá o sol, ele dá o oxigênio. Providência geral, Senhor, que o nosso ar seja limpo. Todos estão precisando respirar melhor. Mas quer saber de uma coisa? Ele cuida de você. Aí é a providência especial, relacionando-se ao cuidado e intervenção direta de Deus na vida dos eleitos. Isso pode manifestar por meio das respostas, das orações, das circunstâncias, dos eventos da nossa vida, que nos leva a responder aquela pergunta, que eu estou trabalhando hoje: que farei de Jesus chamado Cristo? Você precisa voltar para a sua consciência agora. Providência de Deus é um tema que traz esperança, traz confiança. Irmãos, quantas pessoas hoje nas necessidades do entorno ou em Brasil colocaram um ponto final na vida deles? Pensaram em suicídio, praticaram o suicídio e não tem mais esperança dessas pessoas.
Ficou triste saber que muitos crentes estão, lembrando da fala contínua do irmão da igreja, estão numa esquizofrenia espiritual. Fui falar isso hoje na escola dominical. As igrejas estão produzindo gente doente. Eu não quero que esse corpo que está aqui, esse corpo tão lindo que está aqui, esteja esquizofrênico espiritualmente. Eu não quero isso. Eu, como vosso pastor, eu tenho algumas orientações para vocês como essa dessa noite. O que você está fazendo de Jesus chamado Cristo? Por favor, coloque na sua consciência que Deus está no controle. Espere nele, confie nele. Salmo 3, pregado pelo presbítero Paulo hoje, aqui na manhã, numa exposição profunda da palavra de Deus. Ele diz assim: deito e logo pego no sono, porque o Senhor tem cuidado de mim, tem sustentado de mim. E diante do contexto que a gente estudou hoje de manhã, Davi estava sendo angustiado, sabe com quem, por quem? Por Absalão, seu filho. O filho que ele vai chorar e dizer: Absalão, Absalão, Absalão. A grande guerra de Davi era um filho que tinha um exército que queria levantar-se contra o pai. E ele olha e diz: o meu socorro, o meu lamento, salmo de lamento. O meu lamento está naquele que fez os céus, fez a terra. Levantar-me-ei, porque é o Senhor que me coloca em pé. Isso é crente saudável, isso é crente que tem esperança, isso é crente que confia, isso é crente que sabe que o seu socorro, a sua providência vem do Senhor, que entregou o unigênito do Pai por nós. O que farei de Jesus chamado Cristo? Primeiro mandamento diz: amar a Deus sobre todas as coisas e não ter outros deuses. Isso significa, irmãos, amar a Deus na prática diária de uma pessoa, como se relaciona com a ideia de que tudo coopera para o bem, a sua comunidade é para o teu bem, o teu líder espiritual vela por você para o teu bem, a palavra está exposta para o teu bem, há um propósito maior nessa noite para o teu bem. Quais são as implicações a acreditar para aqueles que cooperam para o bem? Você foi chamado para ser um cooperador, um coparticipador de Cristo. Mas se eu não sei o que eu estou fazendo com Cristo, como é que eu vou ser esse cooperador? Põe a mão no seu coração e pensa assim: o que eu estou fazendo com o meu coração? Como está o teu coração? Você tem amado Jesus Cristo com todo o teu coração, com toda a força, com todo o teu entendimento? Você precisa sair dessa noite daqui com essa certeza, que envolve um conjunto de atitudes, de comportamentos que refletem uma dedicação sincera, profunda a Deus, aos seus ensinamentos. Em resumo, amar a Deus implica uma vida de fé, de compromisso, de ações que refletem os valores e os ensinamentos divinos. E isso é um chamado a viver de maneira que honre a Deus e glorifique o Pai por tudo que Ele fez. Quais os aspectos importantes para você, para a sua vida nesse sermão? Nada encontrei neste homem para substanciar acusações. Portanto, castigá-lo-ei, então soltarei. É correto fazer o que moralmente é incorreto. Nesse caso, castigar o inocente,
a fim de que evitarem o mal maior, que era a sentença da morte? Seria isso plausível? Isso poderia ser considerado uma decisão de atentar, abreviar uma guerra, lançando, por exemplo, uma bomba atômica sobre milhões de civis, sem adverti-lo claramente? É como se você defendesse, como muito crente defende, uma falácia, uma armadilha, uma arma que Satanás plantou na cabeça de muitos crentes. E eu sinceramente espero que na sua cabeça essa arma não exista. Que arma é essa, pastor? De que os fins justificam os meios. Para com isso. Os fins não justificam os meios. Tudo que você acha que você não tem como vencer, você está dizendo assim: os fins justificam os meios. Pastor, eu não tenho como vencer as drogas. Ah, é? As drogas são mal para você. Então os fins justificam os seus meios. Pastor, não tenho como eu ter uma vida de santidade, porque a pornografia, a prostituição, os desvaneios, as mentes atraviadas, os complexos de superioridade, de inferioridade, estão me matando. Eu sou escravizado muito pelo meu passado. Ah, é? Os fins justificam os meios. Aonde está Cristo? Aonde está Deus? Falei Jesus chamado isso. Todos juntos responderam essa pergunta, gritando fora de cima. Só de Barrabás. Barrabás era um ladrão. Fora preso por causa do homicídio, da ressurreição naquela cidade. Devemos, irmãos, notar algo aqui. A libertação de um corrupto, um assassino, autor pelo sangue de um inocente. E a sua salvação, quando você chegar lá no céu, vai ser por causa de Deus. Quando terminar essa vida, lá no céu você chegar, haverá uma multidão de irmãos perguntando como você conseguiu chegar lá. E responderão a uma só voz voltada para mim: conta-nos como você venceu e chegou aqui. E você dirá: foi graça, superabundante graça, foi graça do Senhor Jesus. Paulo César Pedro, o autor, cantou e canta esse louvor. Foi pela graça do Senhor Jesus que você venceu. Feche os seus olhos. E saia com essa resposta nessa noite. E se quiser compartilhar comigo depois, pastor, o que eu tenho feito com Cristo, eu sou todo ouvido em particular. Nós vamos orar juntos, nós vamos chorar juntos. Nós vamos buscar o seu crescimento, porque eu preciso saber o que eu estou fazendo com Jesus. Será que eu estou matando? Crucificando? Será que a sua morte teria a minha liberdade? Mas sim, obrigado pelo teu amor. Continue ministrando os nossos corações, Senhor, de forma tão bela e plena. Obrigado. Porque a tua igreja pode responder o que ela está fazendo. Jesus chama por Cristo. Em nome de Jesus, que nos oramos. Amém.